Então, de volta com o Espaço Feminino no tema saúde. Hoje a gente vai conversar já com as meninas, já estão prontíssimas lá na sala sobre como ter uma gravidez saudável no programinha de hoje. Mas a Sheila Vasconcelos, que é estudante de gastronomia, vai ensinar pra gente então o shake, não é isso, Sheila? Isso, um shake... Que é super... Shake simples. É um shake Opa! com iogurte e gelatina. Então vamos lá. Então vamos lá, começa colocando o iogurte no liquidificador. Iogurte aqui eu tô usando o desnatado, tá? Para reduzir a gordura. E uma porção de gelatina da sua preferência. Essa daqui é de cereja. Pronta, já pronta. Então você pode fazer de abacaxi, maracujá, escolher o sabor. E aí é só bater. Quando eu fiz a primeira vez, eu soube dessa receita, eu pensava que botava a gelatina pó, ou tinha outra forma de preparação. E basta isso, a cor fica maravilhosa, fica super doce e ela dá uma saciedade. A gelatina já foi solidificada, né? Então ele dá uma sensação de preenchimento melhor. Ok. Ok, e agora é só botar no copo. Olha aí. O shake. Super simples. 2 ingredientes. Se alguém quiser experimentar. Eu quero. Deixa eu ver. Já é uma delícia. Pouquíssimas calorias. Eu te amo. Não é gostoso? Adorei. Não é? Não fica azedo, né? Aqui O nessa iogurte câmera, por natural. Mesmo sem açúcar, Quer né? Supermax? Não. Ah, Supermax. Eu, hein? Que isso? Ah, brincadeira, Supermax. Depois a gente divide. Super bom, do jeito que eu gosto. Não gosto de nada doce. E demais. Ele contrapõe bem o azedinho do... Agora a gente vai tirar aqui pra gente poder começar Agora eu vou... a sobremesa, não é isso? Que é a sobremesa de abacaxi. Tá. O abacaxi é um abacaxi inteiro, você corta, pica ele bem, coloca um copo d'água e deixa ele de molho. Ou, se preferir, pode fazer direto também. Então, você pega o abacaxi, coloca na panela. A panela aqui já estava muito quente. Não tem problema, também o ar-condicionado aqui do estúdio, né? Deu esse choquezinho. Essa é uma sobremesa diet de abacaxi, tá? Essa daqui, ela já está misturada com 2 colheres de adoçante em pó culinário, tá? Já está misturado aqui nesse abacaxi. E agora eu vou acrescentar o pó para pudim de baunilha, diet. Você quer uma colher, amor? Não. Ok. Já fui. Okay. E agora eu vou mexer. Você já vê que ele vai... E esse nível aí do... Tá bom, tá bom. A ideia, tá bom. A ideia é dissolver, não formar bolinhas, né? Esse é abacaxi, mas não é aquela de enlatado, não, tá, gente? Não, é o fresco. Isso. Então, ele tem muita fibra, tá? Ele é rico em magnésio, que ajuda a fortalecer os músculos do coração. A nutricionista pode depois dar mais detalhes. E ele tem muita vitamina C também. Contribui também para a digestão. Lá em casa, o nome dessa sobremesa é Não Enjoa. Quem come uma vez, aí quer comer mais e mais. Então, o abacaxi foi picado. Isso, deixado de molho. Deixou ele de molho na água e com adoçante em pó culinário. E agora a gente vai esperar só ele dar uma engrossadinha. Então, pronto. A gente vai esperar esse pontinho aqui. Você que está fazendo aniversário hoje está com a gente no nosso Espaço Felicidade. Beleza ter você aqui no seu dia, no dia do seu aniversário. Coisa boa! Então, para você, o texto que a gente orou, tá bom? Tá aí no vídeo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Você não está mais assim, nessa condição. Você agora é nova criação. Você acredita em Deus, acredita em Jesus, que Ele é o seu Salvador e Senhor. Então, Deus te deu esse direito. Aquele que nasceu de Deus, Deus protege essa pessoa. E essa pessoa é você. E o maligno, o mal, não te atinge. 1 João, capítulo 5, o versículo 18. Felicidades!
Bom, agora esperando o ponto aqui com a Sheila. É isso? Isso Supermax já altamente posicionado. Ele vai engrossar. E eu vou lá para nosso bate-papo, Sheila. Depois eu volto aqui, porque você depois tem que dizer pra gente os ingredientes que você usou, tudinho, a cartelinha, tá beleza? Ok. Vou para lá. Então, pra gente poder começar nosso bate-papo com a doutora Glaucimara Nunes, a Eveline Duarte, nutricionista, e a Roberta Gabriel, personal gestante. Meninas, então, vamos começar. Meninas, tá ótimo, né? Ótimo. Ai, eu Excelente. adoro, eu sempre chamo aqui, meninas. Tudo de se bom. sente. Sente mesmo. Bom, doutora, explica pra gente o seguinte. Cada trimestre da gravidez é importante porque tem, para cada trimestre, períodos, fases importantes para o bebê e para a mãe. Sim. Então, vamos lá, vamos começar com, com o primeiro trimestre, né? O que é importante no primeiro trimestre em termos de cuidado, de atenção, de pré-natal, de formação da criança? Sim, no primeiro trimestre, tudo novidade, né? Então, nós sabemos que existem muitos mitos na gestação, pode ser primeira gestação ou as demais, então existem várias dúvidas. No primeiro trimestre, a gente faz a ultra, né, o exame de ultrassonografia, para determinarmos algumas malformações. Então, daí a importância. E é onde a gente revela para essa mãe, seja ela de primeira ou demais, o que ela pode e o que ela não pode. Então, na primeira consulta, eu sempre explico, né, quais são as suas proibições. Na verdade, a gente tenta diminuir bem essas proibições, né? Então, o uso de alimentos crus, comida japonesa, né, que as grávidas adoram e está no modismo, né? A nutricionista pode me ajudar. E aí, a gente tem essa proibição no primeiro trimestre. Oriento. Tintura de cabelo. Antigamente era bem pior, porque as tintas de cabelo tinham muito chumbo. Hoje em dia, não mais. E então, assim, a gente pode fazer... Não, então, de tintura no cabelo? No primeiro trimestre, a gente evita, tá? E nos demais, no segundo e no terceiro, pode ser usado. Assim como a alimentação, o exercício físico, né? Está liberado no primeiro trimestre. Então, aí a gente tira as dúvidas. No segundo trimestre, nós temos a morfologia, né, do bebê. Como é que esse bebê está se desenvolvendo? Se existe uma ultrassonografia também específica desse segundo trimestre, e aí vemos o coração desse bebê, vemos como é que ele está desenvolvendo, braços, membros, né, braços e pernas. Esse primeiro trimestre, voltando um pouquinho, se a gestante apresenta, se a grávida apresenta algum tipo de sangramento, é importante falar, é importante ver? É muito comum, né, termos uma área de descolamento da placenta nesse primeiro trimestre. Vamos visualizar isso na ultrassonografia. E aí a gente vai começar a restringir essa gestante dos exercícios físicos, né? Que até então são autorizados. E relações sexuais, que também são autorizados no primeiro trimestre. Ainda no primeiro trimestre, a gente aqui pensando em cada trimestre, digamos assim, né? Vamos começar dessa forma. Roberta, no primeiro trimestre, se houver essa restrição, você sempre está acompanhando o olhar do médico, né? Sempre. Na verdade, o médico no primeiro trimestre, sem o aval dele, não tem brincadeira. Sim, sim. Só com aval médico. Qualquer coisa que me chame a atenção, às vezes eu passo até por cima da gestante e falo com o obstetra. A primeira consulta que eu tenho com as minhas gestantes, eu pego sempre o telefone do obstetra para eu ter essa ponte, né? Porque às vezes elas escondem, né? E eu tô ali no dia a dia e eu acabo percebendo algumas coisas que às vezes elas deixam passar batido. Né? Às vezes numa segunda gestação, não, deixa pra lá, não sei o quê. E às vezes eu mesmo entro em contato e falo, olha, eu percebi isso, aquilo, o que você acha? E às vezes eu mesmo falo, vamos interromper. Nessa etapa, Roberta, muito bom. Nessa etapa, você prima por quê? Pelo que você prima nesse momento? Bem, primeiro, no primeiro trimestre, a gente só faz atividade para quem já estava adaptado a fazer atividade. Legal. Primeira coisa, para mim, é isso. Eu não trabalho com quem era sedentária. Sedentária, então, depois da primeira ultrassonografia mais importante, que é a translucência nucal, aí sim a gente vai começar uma atividade. Esse é o primeiro ponto. Se essa gestante já praticava atividade física, eu vou ter que avaliar as atividades que ela fazia antes, ver se colocam ela em risco ou não. Por exemplo, eu tenho muitas mães hoje em dia que fazem stand-up.
né? Aquela prancha, aí vai rema, algumas que fazem umas atividades mais radicais, como ciclismo, essas a gente interrompe. Eu sou radical, não vai fazer, não deixe, porque coloca o bebê em risco. Legal. Né? A gente tem ações hormonais aí no primeiro trimestre que a gente fica com a sensação de pisando em ovos, a gente fica um pouco mais lenta, depois até passa. Mas nesse primeiro trimestre, a gente tem que reduzir bastante o estímulo para tirar ela desse desequilíbrio, para diminuir o risco dela ter uma queda e gerar um aborto espontâneo. E é o momento que mais pode acontecer isso. Então, a gente tira ao máximo qualquer tipo de estímulo externo que possa prejudicar ainda mais ela. Aí você está vendo, né? São profissionais da área específicas, profissões específicas, com um olhar específico, não aquela profissão específica, mas o olhar, especialidade desse momento, pede esse olhar com a Roberta, que é personal gestante. Quer dizer, você vê o estudo, o preparo, o foco do profissional para aquele momento. É super relevante. Por que eu estou considerando isso? Porque às vezes você está aí, grávida, e acha que, de repente, pode continuar na sua academia sem esse olhar tão específico que é de um profissional de atividade física específica. E coisas simples, às vezes, no dia a dia, que eu costumo ver na academia, que são adaptações básicas e que os profissionais que não são especializados não fazem, não porque sabem. eles não sabem dessa ação hormonal, não sabem que no primeiro trimestre gera esse mal-estar e que depois passa. E assim, a gente tira e depois coloca, aí eu tiro de novo, eu estou sempre observando. Meu olhar realmente ele é bem específico, Isso, né? eu estou dando ênfase a exatamente essa questão de ser específico, olhar, porque você, nesse momento de gravidez, precisa de um olhar assim, refinado, apurado, né? E, Eveline, a gente sabe que nesse primeiro trimestre, enjoos acontecem. A alimentação fica como nesse momento? Do mesmo jeito que você falou sobre a Roberta ser especialista, eu só atendo gestante e criança. Legal, Sou especialista em materno-infantil. Uhum. Então, o meu olhar é totalmente voltado para elas. Então, nesse primeiro momento, que é um momento que realmente os enjoos acontecem muito por alguns motivos, a gente tem que tentar prevenir esses enjoos. Existe um enjoo muito comum, que é o enjoo matinal. Sim. É aquele enjoo onde a gestante acorda e já começa a ficar bem nauseada. E normalmente essa náusea vai para o resto do dia e ela não consegue nem se alimentar tão bem assim por conta disso. Então, eu tendo a aumentar um pouquinho esse carboidrato da manhã. Eu acho que um pulo do gato aí para esse enjoo matinal é um carboidrato antes de levantar da cama. Então, antes de colocar os pezinhos no chão, vai ter um pãozinho integral, um pãozinho, qualquer pão, né, do lado da cama. E mastiga um pouquinho esse pão antes de levantar e aí depois ela começa as atividades. Porque pode ser só por uma questão de uma glicose, um açúcar no sangue que deve estar um pouquinho mais baixo e aí ela começa a se sentir um pouquinho melhor dali para frente. Depois que já está enjoada, aí já não tem mais jeito, a gente não preveniu, então vamos tentar amenizar esse enjoo. E aí o melhor de todos, que normalmente elas gostam, é uma fruta ácida, então normalmente um suco de limão, sem açúcar, ou um gelinho de limão, ou uma água de coco bem gelada, ameniza bastante esse período. Agora, é interessante, né, como cada mulher é única. Eu não senti absolutamente enjoo nenhum. Privilegiada. Minhas irmãs sentiram, minha mãe sentiu e eu não senti enjoo nenhum. Mas é porque é diferente, né? Cada organismo é diferente. Agora vamos lá então para o segundo trimestre. Temos alguma coisa ainda a dizer sobre o primeiro? Não, então sobre vamos lá. o consumo de ácido Sim. fólico, importantíssimo. Perfeito. O primeiro trimestre é super importante uma suplementação com ácido fólico e é super importante essas gestantes estarem atentas a isso. O obstetra precisa prescrever essa suplementação de ácido fólico, esse comprimidinho, que é diário. Antes da gestação, Se está pensando em engravidar. 3 meses antes, a gestação, gente eu já comecei prepara. antes. Já 3 meses. Quando ela para de tomar o contraceptivo, a gente já orienta a dar início ao ácido fólico, que a gente espera que daqui a 3 meses. E foi o que eu fiz também. Minha médica fez a mesma coisa. Quando eu planejei que ia parar com o anticoncepcional, aí ela já iniciou. A gente consegue prevenir várias malformações fetais por conta disso. Tamanha importância de ter uma orientação, né? Muito legal. Agora,
Glaucimar, então, segundo trimestre, qual é a relevância de ela continuar o tratamento, o pré-natal? Sim, o pré-natal, então, a gente vai dar sequência ao peso dessa paciente. A ultrassonografia que marca esse segundo trimestre é a morfológica, que daí vamos ver o desenvolvimento desse feto. O ecocardiograma fetal, que também vai mostrar uma malformação cardíaca e muitas vezes a gente previne patologias cardíacas desses recém-nascidos, né? E isso, já daí, no segundo trimestre, já se começa a mudança da postura da grávida, né? Até então ela tinha uma postura ereta e depois essa postura começa a modificar. Daí a importância, né, Roberta? A Roberta vai falar melhor do exercício físico, dessa preparação, para elas não caírem, né? Porque muda o eixo daquela paciente, né? E também temos que nos preocupar com as relações sexuais, porque às vezes há sangramentos, né, durante as relações, começam os sangramentos. E aí nós temos, porque o colo do útero é muito vascularizado na gestação. E aí nós temos que ficar atentos a isso. Às vezes ela se desespera, né? Liga, doutora, eu estou sangrando. Mas é apenas o relacionamento sexual. E os exames hoje são tão assim precisos, né? Os exames de pré-natal do segundo trimestre, o que marca, e a Eveline vai falar melhor para mim, que é o teste de tolerância oral à glicose, né? Que ele marca esse segundo trimestre. E a gente vai ter um acompanhamento para ver se essa gestante vai se tornar uma gestante diabética ou não. E as doenças hipertensivas também dão início, que a gente chama de DEG, que é a doença específica da gestação, ela dá início com 20 semanas. Então daí a importância da segunda rotina de pré-natal. Isso é altamente relevante, né, Eveline? Muito. É importante, assim, você falou sobre o enjoo no primeiro trimestre, é um período que a gestante não está conseguindo se alimentar muito. Já no segundo trimestre, é o trimestre de, tô ótima, parei de enjoar, tô super bem, agora vou comer tudo que eu não comi no primeiro trimestre. Por 2 que a gente falou. Por 2, não, nem pensar. Negativo. E aí justamente começam a vir essas doenças mais próprias desse trimestre. Diabetes gestacional, hipertensão arterial. Na verdade, um finalzinho do segundo trimestre, né, que a gente já começa a avaliar uma glicose um pouquinho mais alta e aí fazendo o teste de glicose, da curva glicêmica, a gente consegue ter um pouquinho essa noção de como é que essa gestante vai se comportar até o final. Então, é super importante manter, mesmo que tenha enjoado muito, não tenha conseguido comer muita coisa, que ela tente manter um pouquinho essa alimentação mais saudável. Inchaço. O inchaço acontece muito mais no terceiro trimestre. Eu estou falando isso porque eu já vi algumas grávidas no segundo trimestre já apresentarem um inchaço assim. Isso pode estar até ligado a uma hipertensão arterial, né? Essas grávidas têm geralmente uma tendência a ser DEG, que é específico da gestação. Com 20 semanas, elas começam a abrir esse quadro de edema, né? E aí começa a perder proteína na urina, daí a importância dos exames. Sim. Entendeu? Então, esse inchaço já é um sinal de alerta para nós obstetras, para ver se você não está desenvolvendo uma hipertensão. Agora, Roberta, a gente tem hoje você trouxe eu trouxe equipamento, um arsenalzinho básico que dá para fazer em casa para a gente cuidar dessa postura. Então tá, enquanto a Letícia ajuda a gente botando aqui na cadeirinha, Letícia, eu queria perguntar para a Eveline o seguinte, Eveline, assim, nesse segundo trimestre, que olhar para a alimentação fica assim altamente relevante para ela poder prevenir algumas questões de saúde, de problemas de saúde? A gente precisa tentar evitar ao máximo o consumo exagerado de açúcares, né, de carboidratos também, até porque, como a gente falou antes, a tendência de desenvolver uma diabetes gestacional é muito rápida, né? Pode ser de um momento para o outro, bem rápido. Alguns nutrientes são super importantes nessa fase. Tem o zinco, magnésio, a vitamina A. São alimentos importantes para essa formação fetal nesse momento de segundo trimestre. Que é como a doutora tinha falado, começa a formação de membros, formação mais muscular, óssea. E aí a gente começa a ter esse foco um pouquinho maior para esses nutrientes que vão auxiliar esse bebê com essa formação. Sabe que
a grávida, ela muitas vezes é influenciada, né, por muita gente, né, porque já está num momento bem delicado. E tudo. Aí tem um que chega assim e fala assim, toma essa vitamina aqui, é tão boa. Não, toma essa outra vitamina, toma esse suplemento aqui, não, você precisa disso. É esse tipo de coisa que a gente bate nessa tecla aqui no espaço feminino, que se não for o médico orientando esse suplemento alimentar, essa vitamina, não é para tomar, não é isso? Exatamente. Confiar na equipe que ela escolheu para conduzir o pré-natal dela. Acompanhamento é o principal de tudo. Você ser acompanhada nesse pré-natal todo, não é só aí quando descobriu que estava grávida e depois só volta para ter o neném, né? Só volta para o parto. Então, esse acompanhamento mensal é super importante para a gente poder saber se o exame laboratorial dela está todo em dia, certinho, com todos os nutrientes bem completos, bem certinhos, para futuramente não ter uma anemia, não ter nenhuma intercorrência. Meninas, eu quero muito que vocês fiquem assim, bem pertinho da gente hoje, porque o bate-papo está tudo de bom, né? Essa ideia da gente estar aqui conversando sobre como ter uma gravidez saudável. Você está vendo aqui algumas chavezinhas que vão abrir grandes soluções para você aí no seu dia a dia, nessa caminhada tão bonita que é a caminhada da gestação. Vou combinar o seguinte com você. A Roberta Gabriel, que é personal gestante, vai estar dizendo para a gente aqui, vai estar apontando, mostrando, dando algumas sugestões de algum tipo de movimento, atividade, para poder de repente, amenizar algum desconforto. Amenizar o desconforto que a gente já começa a apresentar no primeiro trimestre, mas no segundo já incomoda bastante, que é a região do crescimento dos seios, que sobrecarrega um pouquinho a postura e a região das costas. Então, são exercícios para aliviar e gerar conforto. Bacana, nessa região. Maravilhoso. Então, vamos fazer o seguinte, depois do intervalo? Com certeza. Legal.